deputadas, a todos os senhores deputados, aqueles que assistem presencialmente a esta reunião ordinária da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e aqueles que nos acompanham por via digital também. Hoje temos uma reunião ordinária com a auscultação de 2 audições que estão no ponto 4 e 5, como sabem, e como é normal e usual, iniciaríamos a nossa reunião com a aprovação da ordem do dia. Pedi a fineza dos senhores deputados e das senhoras deputadas para validarem então, como está regulamentado, a nossa ordem do dia. Esta informação estende-se também aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital. Se podemos considerar a nossa ordem do dia validada, não havendo objeções, que é o que eu constato. Márcia está pela afirmativa. Nós então estamos em condições de poder iniciar a nossa reunião. Como sabem, vamos iniciar a reunião pelo ponto 4 e depois retomamos 4 e 5 e depois retomamos o início da reunião com a aprovação das atas. Vamos ter então conosco, ainda que de forma presencial, o gosto de poder dar cumprimento, após requerimento do Bloco de Esquerda, na auscultação da equipa de investigação do estudo Crianças em Portugal e Ensino à Distância, um retrato. Quero dar nota, saudando desde já todos aqueles que se envolveram nesta investigação, todos os seus professores e professoras, e que nos vão dar o grato prazer também de estar hoje conosco, ainda que por via digital. Queria fazer aqui um registro de satisfação, ainda por demais o facto de o momento que atravessarmos ter tudo a ver com o objeto de estudo que levaram a cabo. Portanto, pessoalmente, deixo também, e eu diria que em nome da Comissão, as nossas felicitações. Eu perguntava se os senhores e senhoras professoras que eu vou dar nota, que são a senhora professora Susana Peralta, o senhor professor Bruno Carvalho, a senhora professora Mariana Araújo, o senhor professor Pedro Luís Moreira de Carvalho Gonçalves de Freitas e o senhor professor Miguel Herdade, são aqueles que nos vão acompanhar nesta audição. Eu perguntava se estiverem a postos, dava só uma notazinha, depois de obter essa confirmação, das regras quanto à grelha de tempo. Pedia então para confirmarem se estão em condições de iniciarmos a nossa audição. Sim, nós conseguimos ouvir, penso eu. Afirmativo, então, sim, senhor. Então, vou dar nota, muito rapidamente, da grelha de tempo, que se inicia com a intervenção do grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, com 5 minutos. Depois, a entidade, que é a equipa de investigação do estudo A Criança em Portugal e Ensino à Distância, um retrato, terá 10 minutos e já temos a informação de que será o Sr. Professor Pedro Luís Moreira de Carvalho Gonçalves de Freitas, que irá fazer a apresentação, penso que de um suporte digital também, informativo, e depois todos os grupos parlamentares presentes nesta audição e aqueles que compõem a 8ª Comissão têm 5 minutos de intervenção. Para encerrar, o grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda aí com 3 minutos, e depois encerra a audição, de facto, a equipa dos investigadores com mais 10 minutos. Portanto, está então informada a grelha de trabalho para a nossa audição. Eu pedia então ao Sr. Professor Pedro Luís Moreira de Carvalho Gonçalves de Freitas, a quem desde já saúdo, para, logo que entenda, poder intervir, lembrando que temos os 10 minutos que anunciei em devido tempo. Sr. Professor... Peço desculpa, é a entidade requerente, eu estava-me a antecipar, eu já tinha anunciado na grelha. Antes de iniciarmos, eu dava a palavra à senhora deputada e vice-presidente da mesa, Joana Mortágua, para abrirmos a audição. Depois teremos de seguida, portanto, o grupo de estudos. Temos agora então os 5 minutos e a senhora
Deputada Joana Mortágua. Tenha Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve, até porque eu estou a tentar dividir-me entre 3 comissões, são vicissitudes da organização dos trabalhos parlamentares nos tempos que correm, mas estarão outros deputados do Bloco a acompanhar a audição quando eu tiver de sair. Este retrato de crianças em Portugal e o ensino à distância trouxe informações importantes para o debate público sobre as consequências de afastar as crianças das escolas, as consequências do confinamento para as crianças e de como isso, além do atraso nas aprendizagens, sobretudo aprofunda desigualdades. E, portanto, que o impacto deste atraso, desta perda de contacto com a escola, além de ser um impacto muito mais alargado do que a questão meramente académica, digamos assim, de aprendizagens puras e duras, tem um conjunto de outras dimensões que não têm consequências por igual em todas as crianças e, portanto, correm este enorme risco de aprofundar desigualdades. Este grupo de investigadores, que já foi mencionado pelo Sr. Presidente e a quem eu agradeço muito a presença aqui, neste retrato o que fez foi de uma forma muito sucinta, e foi por isso que ele foi tão importante para o debate público, de uma forma muito sucinta, recorrer a variáveis que são objetivas, portanto, a privação alimentar, os recursos intelectuais das famílias, nomeadamente das mães, as condições habitacionais, portanto, variáveis socioeconómicas muito mensuráveis e muito fáceis de aferir caso haja esse interesse, e cruzá-las com o sucesso escolar, as medidas de sucesso escolar, aferindo daí aquilo que genericamente acho que todos podemos concluir nesta fase, que foi o risco imenso do agravamento das desigualdades, porque as crianças, estando em casa, não têm todas as mesmas condições, muito pelo contrário, as crianças, estando em casa, estão submetidas e estão brutalmente vulneráveis às condições socioeconómicas das suas famílias, não só as condições socioeconómicas, haveria outras questões que aqui se poderiam colocar, as da saúde mental, as da violência doméstica, mas neste caso focou-se nestas e bem. E, portanto, uma das conclusões a que o estudo chegou é que no seu funcionamento habitual a escola já é muito desigual e que o afastamento das crianças em relação à escola veio aprofundar esta desigualdade. O Bloco de Esquerda acompanha estas preocupações, foi por isso que ao longo do tempo insistimos muito com o Governo para criar todas as condições para evitar que as escolas fechassem e depois criar todas as condições para que elas reabrissem o mais rápido possível. Não vou aqui aprofundar as várias medidas, desde a redução do número de alunos por turma, à testagem em massa, ao reforço das medidas de saúde pública, à vacinação dos educadores e dos profissionais, ao desdobramento de horários, ao reforço dos assistentes operacionais que fazem a limpeza das salas de aula. Muitas delas não foram acolhidas, ou pelo menos não foram atempadamente acolhidas, e, portanto, neste momento nós temos este cenário à frente. Eu deixava, acho que temos todos muito interesse em ouvir as percepções com que ficaram deste estudo, também qual é a vossa percepção em termos de comparação internacional, e eu deixava, além disso, uma questão que tem a ver com a avaliação. Na vossa perspectiva, a questão dos exames nacionais é uma das dimensões que o estudo aponta como estando diretamente interligada os resultados dos exames nacionais com a proporção de números de alunos com ação social escolar, ou, portanto, a base socioeconómica da família com os resultados nos exames nacionais. Isto cria, obviamente, dado o peso dos exames nacionais no acesso ao ensino superior, isto corre o risco de criar uma desigualdade e de agravar brutalmente as desigualdades no acesso ao ensino superior. E, portanto, eu, além de todos os comentários que entenderem fazer sobre este estudo e as conclusões e aquilo que entenderem transmitir como importante para esta Comissão, perguntava se esta preocupação relativa aos exames nacionais e ao modelo de acesso ao ensino superior, dado este contexto pandémico, se esta tragédia, que no fundo é isso, que estamos a assistir para as crianças e para os jovens e para todos nós, se não corremos o risco de a aprofundar e cristalizar as suas consequências no tempo
porque temos um modelo de acesso ao ensino superior que é muito desigual e que não promove a democratização e não promove a igualdade no acesso ao ensino superior. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, requerente desta audição, e eu passava então a palavra à entidade responsável pela investigação deste estudo, chamando à audição o Sr. Professor Pedro Luís Moreira de Carvalho Gonçalves de Freitas. O Sr. Professor, tenha a bondade, muito bem-vindo. Pode usar a palavra a partir do momento que entender. Tem 10 minutos então. Nós vamos, só na parte final, é que poderemos dar nota se o tempo está ultrapassado ou não. Sr. Professor, tenha a bondade. Estamos sem audição. Eu pedia para verificar a questão do... E agora? Muito bem. Estamos a vê-lo e ouvi-lo. Agora pode usar a palavra. Tenha a bondade. Boa tarde a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Desde já agradecer o pedido de audição da equipa que fez este retrato acerca das crianças em Portugal no contexto do ensino à distância. Nós, o que pretendemos com este estudo foi compendiar um conjunto de dados, um conjunto de informação que pudesse dar uma perspectiva acerca da situação do sistema de ensino português, como é que ele estaria mais ou menos preparado para uma circunstância de ensino à distância como aquela que estamos a passar e quais os alunos ou grupos de alunos que poderiam vir a ser mais afetados por esta transição do ensino presencial para o ensino à distância. E uma das preocupações que nós quisemos deixar no estudo foi entender qual é que era a situação que já existia no sistema de ensino português a priori do ensino à distância. E esse é um dos pontos principais do relatório e do estudo, porque quando nós olhamos para o país antes deste período de pandemia, o país já mostra grandes déficits em termos da escolaridade da sua população adulta e grandes níveis de desigualdade em termos de resultados nas escolas. Portugal, apesar da enorme evolução que foi feita nas últimas décadas em termos de escolaridade, continua a ter uma percentagem da sua população adulta entre os 25 e os 64 anos, sem pelo menos o ensino secundário completo, que é das mais altas, se não a mais alta da União Europeia. Cerca de 47,8%. Este facto é por si relevante neste contexto de ensino à distância, porque os alunos estão, evidentemente, em casa, e estando em casa, o papel da família e o papel que a família desempenha em termos de apoio e de complemento às aprendizagens que vêm da escola é particularmente relevante. E, obviamente, que uma população adulta menos escolarizada terá menos instrumentos, terá menos capacidade de fazer este acompanhamento e de fazer este apoio às crianças que neste momento é necessário. E este déficit de escolaridade da população portuguesa depois reflete-se quando olhamos para os resultados dos alunos e quando olhamos para o sistema público de ensino. Ou seja, o próprio sistema público de ensino denota enormes desigualdades. Desde logo pelo facto de, quando nós olhamos para os dados, 80% dos alunos portugueses do ensino básico até ao 9º ano, portanto, 80% destes alunos não têm uma mãe com o ensino superior. E, obviamente, estas mães, neste momento, poderão ter mais dificuldade em seguir os alunos, em os acompanhar, em os ajudar neste período de ensino à distância. Mas este facto também já explica a desigualdade que nós temos antes e a desigualdade com que chegamos a esta pandemia. Porque quando nós olhamos para os resultados nas provas de aferição e exames nacionais, do 4º ao 9º ano, num período entre 2007, 2008 e 2017, 2018, portanto, para a matemática estamos a falar de mais de 1 milhão de provas, portanto, o que é muito, nós notamos que os alunos que não têm uma mãe com o ensino superior têm uma percentagem de notas negativas que é superior em 30 pontos percentuais àqueles que têm uma mãe com uma formação superior. Ou seja, a percentagem de negativas entre os alunos que têm uma mãe que não tem pelo menos uma licenciatura é praticamente o dobro daqueles que têm uma mãe com uma formação superior. E o mesmo se verifica quando olhamos para as notas muito boas, ou seja, quando olhamos para as notas máximas, para o nível 5, este nível 5 também é muito mais prevalente naqueles alunos cujas mães têm uma formação superior e muito menos prevalente naqueles alunos cujas mães não têm, pelo menos, uma licenciatura, e este diferencial é, para o caso do 9º ano, a matemática de cerca de 13 pontos percentuais. Estas desigualdades verificam-se se nós olharmos para outras variáveis, se olharmos, por exemplo, para os alunos que têm acesso e não têm acesso à ação social escolar, ou seja, a ação social escolar cobre entre 30% a 40%
dos alunos inscritos no ensino básico nas escolas públicas portuguesas. E, mais uma vez, nós notamos que os alunos que recebem a ação social escolar têm uma prevalência ou têm uma percentagem de notas negativas que é de 10 a 20 pontos percentuais maior que aqueles alunos que não têm este apoio. E, mais uma vez, se olharmos para as notas muito altas, se olharmos para as notas de 5, notamos que os alunos com a ação social escolar têm cerca de metade ou a percentagem de notas 5 entre os alunos com a ação social escolar é cerca de metade daquela dos alunos que não têm este apoio. Ou seja, situações de maior fragilidade económica em casa, maior fragilidade económica familiar, depois transmitem-se aos resultados escolares e isto é algo que já estava lá antes da pandemia. Portanto, ou seja, a pandemia vem a crescer em cima deste cenário. O mesmo cenário nós verificamos quando, antes de olharmos para exames ou para provas de aferição, olhamos para provas internacionais. A prova internacional feita mais consistentemente ao longo do tempo em Portugal é o PISA, que é o teste da OCDE feito de 3 em 3 anos aos alunos portugueses de 15 anos e a alunos de vários países. E quando nós olhamos para os dados do PISA, portanto para alunos de 15 anos, e isolamos os alunos 25%, que são os 25% mais ricos ou os 25% mais pobres, o diferencial de resultados entre eles equivale a 2 anos de ensino. Ou seja, um aluno de 15 anos que esteja no escalão dos 25% mais pobres tem uma aprendizagem equivalente aos 13 anos do aluno que está nos 25% mais ricos. Isto é uma diferença muito grande e que se tem mantido ao longo do tempo. Portanto, quando nós olhamos para as diferentes levas do PISA entre 2013 e 2018, este diferencial, esta diferença entre estes dois grupos não tem fechado. Apesar de que Portugal tem evoluído consistentemente na prova do PISA ao longo do tempo. Por exemplo, comparando com o Reino Unido que é conhecido até em termos educacionais como um país com enormes desigualdades, a desigualdade que nós juntamos entre estes mesmos dois grupos, entre os 25% mais pobres e os 25% mais ricos no Reino Unido, é praticamente metade da portuguesa, ou seja, é cerca de 12 meses. Portanto, ou seja, nós temos um cenário pré-pandemia que já é muito desigual e depois tivemos a pandemia no primeiro confinamento e no segundo confinamento em que a sala de aula que estava na escola transferiu-se para a casa dos alunos. A circunstância é que a casa dos alunos não é toda igual, as casas são diferentes e são muito diferentes. E foi esse retrato que nós também fizemos e pretendemos fazer, usando dados do ICOR, que são dados às condições de vida e de rendimento das famílias, recolhidos pelo INE. Portanto, estamos a falar de uma amostra que representa cerca de 800 mil crianças com menos de 12 anos em Portugal. E quando olhamos para os dados e quando os analisamos, notamos que 26% destas crianças com menos de 12 anos vivem em casas com problemas de umidade, 16% vivem em alojamentos sobrelotados, 9% não conseguem fazer refeições completas e saudáveis, portanto não conseguem ter uma dieta equilibrada, 3% passam situações de fome por limitações financeiras das suas famílias, e estes dois pontos são particularmente importantes porque a escola serve muitas vezes como complemento a estes déficits alimentares que as crianças têm em casa. E depois, quando olhamos não para o todo nacional, mas quando tentamos fazer uma desagregação em termos de tipo de famílias, notamos que as famílias monoparentais e numerosas são aquelas em que estas realidades se acentuam, ou seja, nas quais estes números pioram. E depois, quando tentamos ter um retrato da heterogeneidade em termos regionais, notamos que as regiões autónomas destacam-se claramente como regiões onde esta situação se agrava. Por exemplo, nos Açores e na Madeira há entre 40% e 50% das crianças que vivem em casas com problemas de umidade, há entre 15% e 30% das crianças que vivem em casas sem condições de aquecimento, ou no Algarve, onde 2,5% das crianças vivem em casas que não têm duche. Ou seja, uma comunidade básica para uma vida familiar e não existe para 2,5% das crianças do Algarve. Portanto, ou seja, nós temos um cenário de desigualdade a priori, temos uma sala de aula transferida para dentro da casa dos alunos, com casas que são muito diferentes entre estes alunos. Portanto, a questão que nós quisemos colocar foi exatamente como é que o ensino à distância acontece quando as condições socioeconómicas são tão distintas entre as famílias e entre os alunos. E posto este cenário, é importante refletirmos acerca de quais são e quais é que serão os impactos para o futuro destes alunos. E quando nós tentamos ter uma métrica, quando tentamos ter uma medida de quanto é que este período de ensino à distância prejudicou a aprendizagem dos alunos, nós temos
medidas que são mais claras quando olhamos para outras realidades. Por exemplo, no Reino Unido, só o impacto do primeiro confinamento estima-se que para os alunos do primeiro ciclo tenha equivalido a uma perda de 2 meses de aprendizagem. Só que, mais uma vez, aqui o fator desigualdade. Porque esta perda de aprendizagens de 2 meses, que é uma média, quando olhamos para os alunos mais desfavorecidos, ela já é 7 meses, portanto é muito maior. Da mesma forma, quando olhamos para dados da Alemanha, dados que são recolhidos junto dos pais, antes e depois do confinamento, nota-se que o confinamento fez foi que o tempo de aprendizagem em casa é muito menor do que o tempo de aprendizagem na escola, em cerca de metade. E o que acontece com dados recolhidos junto das famílias alemãs é que os alunos estavam a substituir o tempo de aprendizagem por o tempo de TV ou tempo de jogos, por exemplo, e esta substituição de tempo de aprendizagem por horas de visionamento de ecrã, de TV, de jogos, etc., foi particularmente incidente para os rapazes. Portanto, os rapazes foram quem mais tempo de aprendizagem perdeu. E, obviamente, isto são dados apenas do primeiro confinamento, portanto, entretanto, nós estamos a passar um segundo confinamento e o Reino Unido e a Alemanha também o estão a passar, portanto, ou seja, o segundo confinamento espera-se que só tenha agravado esta situação que já vinha do primeiro confinamento. Quanto ao caso português, nós ainda não temos dados que nos permitam avaliar qual é que é a extensão do dano sobre as aprendizagens dos alunos. Nós sabemos que foram feitas provas de aflição por amostragem no início de janeiro, provas de aflição que não foram finalizadas, porque entretanto também tivemos a situação do novo confinamento. Mas um dos pontos que nós também gostaríamos de chamar a atenção é que estas provas de aflição não incidiram sobre o primeiro e segundo ano do ensino básico, que são anos que nós esperamos que tenham sido particularmente afetados, que são anos basilares na construção das aprendizagens dos alunos, porque é os anos de aprendizagem de leitura, é os anos de aprendizagem dos primeiros conceitos de aritmética. Portanto, era bom que nós também tivéssemos uma perspectiva sobre qual é que foi o impacto sobre estes alunos tão novos e que estavam a começar o seu percurso escolar. Importa também, dado este cenário e dado o possível impacto sobre as aprendizagens sobre os alunos, pensarmos em soluções. Ou seja, não basta voltar à escola tem que ser acompanhado por programas de recuperação. E a primeira política que pensamos que é importante ter presente no momento do regresso à escola é a aferição de conhecimentos. Ou seja, é muito importante para esta geração que sofreu o ensino à distância nós termos uma aferição dos conhecimentos que se perderam e é muito importante percebermos ao longo do tempo como é que estes conhecimentos e estas aprendizagens vão sendo recuperados. E até para percebermos quais é que são as escolas que foram mais afetadas, quais é que foram os alunos que foram mais afetados. Ou seja, se nós quisermos desenhar políticas públicas para a recuperação de aprendizagens destes alunos, nós temos que saber quem é que perdeu mais e quem é que perdeu menos e saber como é que esta perda vai sendo revertida ao longo do tempo. Depois temos outras sugestões de programas de recuperação. Um dos programas que está a ser mais seguido são programas de tutoria. Para concluir, por favor. Peço desculpa, programas de tutorias que já existiram, que estão a ser implementados no Reino Unido e estão a ser implementados no Reino Unido ou nos Estados Unidos, por exemplo, que são programas que se mostram como altamente benéficos para a recuperação dos alunos, programas de escolas de verão, que podem ser particularmente importantes no caso português, que tem um dos períodos de pausa escolar de verão mais longos da Europa, ou programas de mentoria entre alunos. Para finalizar, Sr. Presidente, todos estes programas de recuperação de alunos precisam de financiamento. E este é um ponto importante. Ou seja, estes programas precisam de investimento. Pegando em 2 exemplos, o Reino Unido já anunciou um programa só para este ano de 700 milhões de libras. 700 milhões de libras que serão aplicados em escolas de verão, em tutorias e em incentivos às escolas. E a Holanda anunciou um programa a 3 anos de 8,5 mil milhões de euros para a recuperação de aprendizagens, e um dos vértices deste programa é precisamente um programa de tutorias. Fazendo umas contas simples, ou seja, pegando nestes 8,5 mil milhões de euros holandeses e ajustando à população escolar portuguesa, significaria Portugal fazer um investimento nos próximos 3 anos de 3,7 mil milhões de euros se fosse um programa de dimensão comparável. Ou seja, regressar à escola tem que ser acompanhado por recuperação de aprendizagens. Esta recuperação de aprendizagens tem várias alternativas e várias políticas que se podem seguir, e estas recuperação de aprendizagens, para acontecerem, precisam de investimento para que possamos extrair todos os benefícios associados ao custo deste tipo de programas. Muito obrigado. E agora toda a equipa estará, obviamente, completamente disponível para as questões dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Muito bem. Sr. Professor Pedro
Luís Moreira de Carvalho Gonçalves de Freitas. Basta, os nossos agradecimentos. Eu pedia-lhe, depois, em nome da Comissão, se fosse possível, facultar os documentos que passou depois para cada grupo parlamentar, faria chegá-lo à 8ª Comissão e nós procederemos à entrega dos respectivos grupos parlamentares. Eu chamava agora para intervir, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Telma Guerreiro, que nos acompanha por via digital. Senhora deputada Telma Guerreiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado nós. Já temos a imagem e temos a imagem e som. 5 minutos. Obrigada. Senhora deputada, tenha a bondade. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer o contributo inestimável das autoras e dos autores deste documento, que nos aclara o retrato das condições de vida das crianças mais desfavorecidas no país e das desigualdades educacionais que existiam em Portugal antes da pandemia. Também gostava de sublinhar o objetivo já concretizado de trazer o tema para o debate público, razão pela qual estamos nesta audição hoje e qual agradecemos o facto de o trazerem. Não estava ela já em debate, mas assim, com esta síntese e este documento tão rico que fizeram, traz de facto ao debate e a esta casa. Antes da pandemia, sabemos que o país estava numa fase de clara retoma económica, as famílias estavam confiantes, o sistema educativo estava a fazer bons progressos no que à redução das desigualdades de aprendizagem diz respeito. Mas apesar deste espírito global, a realidade que descrevem aqui hoje era uma realidade conhecida e de reconhecida importância. Tanto assim é que faz parte do programa do Governo a centralidade do tema da habitação como um dos pilares do Estado Social. Sabemos que ao longo de muitos anos construímos o Estado Social assente no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, numa escola pública e numa segurança social pública. Prestamos menos atenção à habitação e talvez por isso seja ainda um problema tão complexo, mas para o qual sabemos que haverá um maior investimento através do Plano de Recuperação e Resiliência que procura resolver as vulnerabilidades sociais na componente de habitação nos próximos 6 anos. Se já era uma prioridade, agora é uma prioridade muito urgente. Esta realidade, como sabemos, veio agudizar ainda mais esta urgência, uma vez que o confinamento nos colocou em casa. A expressão "fique em casa" tem muitas emoções e sinais diferentes para cada um no seu contexto. E aquilo que medeia o dia de hoje com o mesmo dia há um ano atrás é o conhecimento mais concreto destas emoções, destas vivências, destes sinais. É o conhecimento das experiências vividas e não podemos deixar de dizer também o reconhecimento da escola pública e de cada um dos seus agentes na forma rápida e notável com que se reorganizaram e adaptaram. O que medeia este tempo também são estas preocupações sobre o impacto do ensino à distância no aumento das desigualdades e no atraso da aprendizagem, que são identificadas neste estudo, às quais, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa e, por isso, sempre defendeu que o ano letivo que decorre tivesse como regra o regime presencial, contra outros que até defenderam o contrário. Mas é importante recordar que este ano letivo teve logo previstas algumas exceções no caso do regime não presencial. Salvaguardou o apoio presencial a um conjunto de alunos que, por serem considerados vulneráveis, puderam continuar a frequentar a escola. Sabemos que cerca de 700 escolas receberam por dia 7.500 alunos, filhos de profissionais essenciais, 7.000 alunos a quem o ensino à distância não se revela eficaz ou por risco de abandono escolar e cerca de 5.000 alunos com medidas adicionais no âmbito do Decreto-Lei 54 e ou com terapias. Relativamente às realidades socioeconómicas existentes, as escolas e toda a comunidade, e aqui junto as juntas de freguesia, os municípios, as associações locais, têm-se adaptado e reorganizado para dar resposta às necessidades destes alunos mais vulneráveis. As escolas garantiram uma resposta de alimentação adequada, sabemos que em média são servidas 45.000 refeições por dia e se compararmos estes números ao primeiro confinamento, à última semana de abril de 2020, apenas cerca de 350 alunos estavam nas escolas e diariamente apenas eram servidas 18.000 refeições diárias. Portanto, houve aqui claramente uma diferença muito grande nas medidas de apoio. A ação social escolar também foi recuperada, foi reforçada em 23 milhões de euros e sabemos então, neste tempo que medeia o primeiro e o segundo encerramento das escolas,
ficou marcado por mais e melhores medidas, mas deixou-nos a claro esta realidade tão visível das desigualdades e nós não podemos largar da mão. Temos mesmo que cumprir este objetivo social da escola pública e sabemos que ele só estará inteiramente cumprido quando a origem de cada um não for um aspecto relevante para o sucesso ou insucesso dos seus resultados. Portanto, para que ninguém fique para trás, é mesmo importante que continuemos nesta missão. E como as vontades cumpridas já estão de colocar o tema em debate, importa agora transformá-lo em conhecimento para melhor desenvolvermos as políticas públicas. E por isso importa, e deixo aqui para vocês, para os senhores refletirem connosco, o que falta saber para que seja delineada uma melhor estratégia, que mais dados devem ser recolhidos entre os que já existem e os que seriam necessários recolher. Importa perceber que escola pública queremos nesta área de educação, importa saber que desafios, com estes desafios que temos pela frente, com esta realidade nova, importa termos a colaboração de todos e por isso a vossa opinião e os vossos contributos são tão essenciais para percebermos como é que podemos estudar mais e melhor para que aquelas medidas que até deixaram aqui como sugestão possam vir a ser implementadas. Que dados nos faltam para podermos conhecer melhor esta realidade? Muito obrigada pelo vosso contributo. Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, segue-se o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Elídia Quadrado. Lembrando os 5 minutos, dou desde já a palavra à Sra. Deputada, tenha a bondade. Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, saudar a equipa de investigação e também o Bloco de Esquerda por ter requerido a sua audição. Efetivamente, este tema é extremamente pertinente, pois, como já foi referido, apresenta o retrato das condições de vida das crianças menos favorecidas e das desigualdades educacionais que existiam antes da pandemia. Ora, este documento, para além de confirmar o retrato com que a comunidade escolar se depara diariamente, também, como já foi referido, alerta para as consequências ainda mais penalizadoras resultantes da pandemia. Não há dúvida que existem contextos sociais que exigem uma intervenção mais alargada e medidas excepcionais. Por isso, o conhecimento das situações mais frágeis é crucial para se poder mitigar as desigualdades. Relativamente ao ensino à distância, já foi referido aqui imensos aspectos e não há dúvidas que, perante situações como as apresentadas neste estudo, as desigualdades são amplificadas. Daí a importância de haver uma atuação eficaz que permita que estes alunos sinalizados possam continuar a frequentar presencialmente a escola e poder ter acesso, por exemplo, à alimentação fornecida. Considero que este documento é bastante claro relativamente aos aspectos básicos e essenciais, como a habitação e a alimentação, e que influenciam, como sabemos, o desempenho escolar dos alunos. Se não houver condições para o sucesso educativo, vão manter-se os problemas que contribuem para o abandono escolar, por exemplo, para a falta de formação profissional, etc., que está intrinsecamente relacionada com os melhores rendimentos, peço desculpa. Realço a questão que foi referida no estudo sobre a habitação, que é fundamental para o bem-estar da criança e para o sucesso do ensino à distância também. Por exemplo, refiro que o PSD, em 1993, lançou um dos mais ambiciosos programas de habitação, chamado Programa Especial de Realojamento, e que, passados 28 anos, ainda há concelhos que não têm esse objetivo cumprido. Atualmente, consideramos que os programas de habitação não revelam essa ambição de poder resolver eficazmente situações de carência habitacional. A nosso ver, este estudo apresenta indicadores que são alarmantes e que, portanto, deverão conduzir à tomada de decisões que contribuam para a melhoria das condições de habitabilidade. Consideramos também que é essencial atuar em áreas que possam diminuir estas desigualdades e, por isso, salientamos como uma situação de grande fragilidade as que também resultam do facto das crianças não poderem ter acesso a estruturas de qualidade ao nível da educação pré-escolar, ou seja, da creche ao pré-escolar. Este é um assunto que consideramos de muito relevante, uma vez que esta educação da infância
desempenham um papel crucial na aprendizagem, no desenvolvimento, no bem-estar das crianças. E não se limitam estes benefícios aos primeiros anos de vida das crianças. As crianças que provêm de um ambiente socioeconómico mais desfavorecido não têm acesso a estas estruturas de qualidade e, portanto, só mais tarde é que vêm a obter competências cognitivas e não cognitivas que, se fossem mais numa altura, portanto, mais precocemente, poderiam ter benefícios para a sociedade. Aí a minha pergunta também, se esta equipa considera que investir na educação da infância, portanto, desde até ao pré-escolar, se vai ter um impacto fundamental depois no desempenho escolar das crianças. Evidentemente, todas estas medidas têm custos, mas o seu impacto financeiro vai ser garantidamente menor, considerando todos os benefícios que podem resultar. O investimento na educação é, sem dúvida, reprodutivo, a médio e longo prazo, e por isso não pode ficar esquecido. Um pormenor que gostaria de realçar, e como deputada eleita pelos Açores, verifico infelizmente que os dados são ainda mais preocupantes, e também aproveito para colocar uma questão relativamente à disponibilidade dos dados administrativos dos alunos das regiões autónomas, portanto, se não estavam disponíveis. Relativamente às provas de avaliação externa, também gostaria de saber se nesta análise se incluem os dados das regiões autónomas. Em suma, as desigualdades não se resolvem, sabemos, de um dia para o outro, são necessários passos bem fundamentados e estruturados, com base em indicadores claros, para se poderem desenvolver políticas que contribuam para a melhoria das condições de vida, infelizmente, de uma parte significativa da nossa população. Por isso, estudos como este são ilustrativos do longo caminho que ainda temos a percorrer. Esperamos contar com o próximo estudo, que nos confirmará o impacto que esta pandemia trouxe para a nossa sociedade e que ainda está vigente, esperando, no entanto, que as medidas tomadas possam desde já diminuir o fosso educativo que já era preocupante antes da pandemia e que agora se acentuará. Muito obrigada. Muito obrigado, nós, Sra. Deputada Elida Quadrado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada, tenha a... agora são 5 minutos só para lembrar. Tenha a bondade, Sra. Deputada, a partir do momento que quiser. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, como eu vim em trânsito de outra comissão, ainda estava aqui a aterrar. Agora, eu queria começar por cumprimentar a equipa que aqui já foi auscultada e que produziu este estudo de crianças em Portugal e ensino à distância, um retrato. É evidente que estão aqui compilados uma série de dados que devem servir para fazermos, por um lado, um balanço daquilo que tem sido estes últimos meses em que o ensino não presencial tem decorrido, sendo que o PCP sempre considerou que só o ensino presencial, com todas as condições sanitárias, poderia e poderá, naturalmente, dar resposta àquilo que é o combate efetivo às desigualdades. E aquilo que nos parece é que há condições sociais de base que antecedem aquilo que é a missão da escola e o terreno da escola, que depois, quando as crianças são enviadas para casa, naturalmente é nessa circunstância e nessa realidade que vivem e, portanto, tudo isso se manifesta de uma forma muito mais agravada e muito mais intensa. E os dados que aqui nos são fornecidos, de certa maneira, evidenciam esta questão, não é? Porque quando nós falamos de habitações sem qualidade, com inúmeros problemas do ponto de vista térmico, do ponto de vista de conforto, das coisas mais básicas como o acesso à eletricidade, que para muita gente ainda é um luxo, o que é quase incompreensível no Portugal do século XXI. Em que, efetivamente, todas aquelas questões constitucionais de direitos que são absolutamente fundamentais a todos não estão ainda cumpridos. E de facto, isto tem de nos dizer alguma coisa e tem de convocar à reflexão sobre aquilo que tem de ser a orientação política geral, por um lado, e particular, por outro, e específica em relação à educação. E na questão geral, uma das questões que aqui nos parece que é absolutamente óbvia é que
há um problema que se prende com os rendimentos globais das famílias, que são rendimentos baixos, muito baixos, que depois acrescem horários de trabalho longos e desregulados, e isto tem impactos reais e evidentes naquilo que é o percurso educativo e o sucesso escolar. E, portanto, o Governo tem forçosamente de intervir nas questões gerais do aumento dos rendimentos para garantir que também, depois, nas questões específicas e educativas, haja um reflexo a nível das condições que as crianças têm e as famílias têm para progredir em termos daquilo que é o conhecimento individual. E, portanto, essa é uma das questões. A outra das questões que nos parece importante tem a ver depois com as condições mais concretas nas escolas e das condições mais concretas nas escolas. Aqui há uma menção às questões da ação social escolar e da forma como isto se atribuem os apoios e como é que as famílias podem aceder a eles e a forma como têm acesso a cada um dos escalões, deve-nos merecer aqui alguma preocupação. Tem vindo aqui à discussão, por inúmeras vezes, propostas de vários grupos parlamentares, entre os quais o PCP, para que exista um reforço ao nível destes apoios. Parece-nos que, face a estes dados, era absolutamente importante que este reforço dos apoios da ação social escolar fosse uma realidade mais cedo do que tarde. E de uma forma muito mais abrangente, que pudesse englobar não só aquilo que tem sido a concretização do escalão A e do escalão B, mas do próprio escalão C, que não tem propriamente nada palpável atribuído, a não ser agora com a questão dos manuais escolares, mas também com aquilo que teriam sido as propostas para o acesso às refeições. Mas ainda assim era de facto preciso concretizar aqui e aprofundar os modos de apoio da ação social escolar, que parece-nos que era absolutamente prioritário para dar resposta a algumas das situações mais urgentes que estão nesta altura colocadas. Outra questão que aqui também nos convoca a alguma reflexão tem a ver naturalmente com a questão dos exames nacionais. Nós temos sido muito críticos deste modelo que existe ao nível dos exames, nomeadamente no 9º ano, e portanto não estamos a falar agora dos restantes, esta é uma das questões, mas parece-nos que, como é evidente, as questões de âmbito socioeconómico refletem-se forçosamente neste modelo de exames e não se refletem em benefício daqueles que têm mais problemas, pelo contrário, são normalmente mais prejudicados e inclusivamente tendo em conta que há uma série de alunos que conseguem aceder a uma série de apoios para poderem ter um desempenho orientado para a questão dos exames, depois há um universo gigantesco de outros que não o conseguem fazer e que vão ficar absolutamente prejudicados. Nós consideramos que este não é o caminho e a questão dos exames nacionais tem de ser absolutamente repensada, bem como o próprio acesso ao ensino superior e estes dados que aqui nos colocam, têm convocado. Portanto, eu não estou fazendo nenhuma pergunta em particular, é só para especificar isto, é mais uma reflexão, mas agradecer porque têm dado matéria para que nós também pensemos aquilo que pode ser a intervenção do grupo parlamentar do PCP com este levantamento e este diagnóstico que muito valorizamos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a compreensão relativamente à questão do tempo. Agora, para falar, o grupo parlamentar do CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores professores Mariana Esteves, Bruno Carvalho, Pedro Freitas, Miguel Herdade e Susana Peralta, que não sei se estão todos desse lado, mas pelo menos foram os autores do estudo e começar exatamente por isso, por reconhecer o bom espírito de proatividade e de colaboração entre a academia e o decisor político no apoio justamente à decisão. Acho que é uma boa prática. Foi feito, como também a Sra. Deputada Joana Mortágua já disse, de forma sintética, mas nem é tanta forma sintética que é o critério, foi feito de forma clara, ao ponto e numa altura em que, de facto, pertinente para a discussão e para a tomada de decisão, e eu acho que este género de colaboração, já tenho dito isto várias vezes em vários fóruns, este género de colaboração entre a academia e o Parlamento, ou o Governo, fazem todo o sentido e são de continuar. Como também tive a ocasião de dizer na altura em que o estudo nos foi enviado e trocámos uns e-mails sobre isso, o estudo
no fundo, junta no mesmo documento um conjunto de dados públicos existentes, não é? Agrega-os para tentar, desse conjunto, dessa soma, tirar mais do que uma visão parcelar. Muitos desses dados, e concretamente aqueles que vêm no capítulo, sim, ou no ponto 5, no impacto das condições socioeconómicas no desempenho escolar, têm sido alvo de discussão há vários anos aqui no Parlamento, discussão e iniciativas e progresso, em alguns casos, noutros não, também depois depende um bocadinho dos pontos de vista. Os outros pontos, 2, 3 e 4, habitação, alimentação e condições socioeconómicas, também, embora às vezes não passem exatamente pela Comissão de Educação, mas obviamente também são matéria de trabalho no Parlamento, isto para dizer que não são exatamente dados novos, mas que de facto a sua junção num mesmo documento tem o grande benefício de nos permitir uma visão mais geral e, portanto, uma capacidade de decidir melhor neste momento concreto. Como também vos disse na altura, a resolução do Conselho de Ministros já previa e também isso constava do vosso trabalho, que os alunos que se encontrassem em situações reconhecidas pela escola como nos seus contextos familiares ou socioeconómicos não terem condições para o acesso à distância, que então deveriam ser sinalizados para estar na escola durante esse tempo e, portanto, mitigar o efeito do ensino à distância, bem sabendo que o que os esperava era estar na escola a ter aulas à distância, não é? Não tinham um professor, tinham as condições para aceder ao ensino à distância. Mas eu falando com várias escolas, e tenho feito essa volta ao telefone, mas tenho... aquilo que muitos professores me dizem, particularmente na região do Norte, mas eu suponho que isto aconteça, como disseram, também nas regiões onde tipicamente e previamente já se conhecia um padrão de abandono ou de menor interesse pela escola e de menor investimento na escola, o que me dizem é que o problema não era sinalizá-los, o problema era mantê-los e tê-los de facto na escola, não é? E isso é um tema mais denso, mais complexo, mais lento na capacidade de influenciar, porque tem a ver com a valorização e tem a ver com a correlação que aqui fazem, não é? O facto de haver as mães com menor escolaridade nestes grupos de alunos, isto, de facto há uma correlação depois entre o valor que é reconhecido à educação e, portanto, entre aquilo que é a capacidade e a vontade de disponibilidade para, se todos os outros meninos estão em casa, ou os outros alunos estão em casa, porque é que o meu filho há de ir para a escola. E isto aconteceu e é um problema real, às vezes mais difícil do que simplesmente dizer tem que estar na escola. Para além disso, eu acho também, como também vos disse, que acho que há aqui dois grupos de alunos que têm uma grande superposição, mas têm questões diferentes. Há os alunos que realmente, por condições socioeconómicas, têm dificuldades de aprendizagem e há os alunos que, tendo ou não dificuldades socioeconómicas, têm percursos de insucesso e, portanto, como digo, há aqui uma superposição, mas estes também precisariam de uma atenção especial e às vezes não são exatamente os mesmos. Concordo que precisamos de dados do caso português. Realmente houve o diagnóstico que foi iniciado em janeiro e depois não terminou porque passámos para confinamento, mas era muito importante ter dados sobre o que é que se passou em Portugal. Discordo por isso do fim dos exames de 9º ano, porque seria uma maneira, não de seletividade, é uma longa discussão que não vou ter aqui, mas exatamente de ter uma métrica do que é que realmente se aprendeu este ano, e acho que este ano era particularmente necessário que isso acontecesse, e sim, precisamos depois de soluções de recuperação, algumas como aqui enunciaram e como acontece em outros países, algumas também já estão em prática em Portugal, mas provavelmente precisarão de reforço, o caso das tutorias é um deles, mas claramente, também não deixo aqui muitas questões, mas partilho, como já partilhei, as minhas preocupações, em grande medida alinhadas também com as vossas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, pelo cumprimento rigoroso do uso do tempo. Agora eu chamava, penso que temos connosco, por via digital, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, a quem eu desde já chamava, dava as boas-vindas para poder intervir. Sra. Deputada, estamos a vê-la e agora falta ouvir. Muito obrigada, Muito Sr. bem. Presidente. A partir do momento que atender, pode usar a palavra 5 minutos.
Aproveito para o cumprimentar, que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer. Também estou aqui em trânsito entre a Comissão de Economia, do Ambiente, e finalmente consegui aterrar na Comissão de Educação. Portanto, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados, agradecer à equipa o estudo, a apresentação dos dados, a informação que nos disponibilizaram. Eu irei, a posteriori, assistir à apresentação, mas tenho conhecimento do estudo, li analisamos o estudo. Portanto, muitos dos dados que nos trazem, de facto, são já conhecidos antes da crise sanitária, como aliás, sei que referiram durante a intervenção, e que demonstram aquelas que são as dificuldades estruturais que já existem e que urge resolver. Também referir que, como salientam muito bem, as condições que as crianças e jovens têm em casa são diferentes em cada família e, por isso, é necessário, é fundamental garantir condições de habitação, de iluminação, aquecimento, alimentação, para que todos, para garantirmos aquilo que poderemos chamar de equidade com ou sem crise sanitária. E é importante aproveitar este aclaramento que nos trazem destas realidades para podermos efetivamente combater estas desigualdades. Só gostaríamos de lembrar que não é apenas nas casas, nas famílias, que há estas desigualdades, estas fragilidades. Também muitas das nossas escolas ainda pecam, ainda pautam por condições ao nível das infraestruturas que carecem de facto de obras estruturais, e eu até me lembro de uma visita que fizemos o ano passado, entre muitas, a uma escola, a Escola da Pousa, onde, por exemplo, havia um quadro interativo, mas de cada vez que se ligava ao quadro interativo, o quadro elétrico não aguentava e a escola ficava sem eletricidade. Isto para dar um exemplo daquela que ainda é a realidade no nosso país ao nível das infraestruturas, das condições em algumas das nossas escolas, e que também os resolver. No estudo referem que 15,5% das crianças vivem em alojamentos sobrelotados e que isto, para nós, para o PAN, é uma evidência da necessidade de políticas integradas, quer no combate à pobreza, quer no combate à pobreza também energética, quer no acesso a uma habitação digna. Mas também é verdade que as nossas escolas continuam com turmas sobrelotadas, no nosso entendimento, e o PAN tem vindo a defender que o Ministério da Educação deve caminhar para a redução do número de alunos por turma. Gostaríamos de saber se têm alguma posição sobre isso. Também referem no estudo que cerca de 7% das crianças vivem em zonas com crime, violência, vandalismo e quase 13% em zonas com poluição, sujidade e outros problemas ambientais. Estes são de facto problemas que são de fundo, que é preciso resolver e que de facto não se prende com as questões do ensino presencial ou à distância, mas que o estudo traz mais uma vez à luz como problemas a resolver-se. É de facto uma crise de fundo que vivemos, a crise ambiental sem precedentes, e no nosso entendimento ela não pode ficar esquecida naquilo que são políticas integradas de resposta a esta crise sanitária, socioeconómica, que também não deixou de ser uma crise ambiental. Nós sabemos que as crianças de famílias com menores recursos socioeconómicos, em situação de maior fragilidade económica, ficaram muito prejudicadas com isto que se tem chamado de políticas para a transição digital, que tem sido garantida muitas vezes graças a professores, graças a sinergias, a redes sociais que se criaram, mas temos que dizer que da parte do Ministério da Educação entendemos que esta transição digital, mesmo sendo um pilar do Governo, até ao momento tem falhado e, portanto, há uma necessidade de fazer muito mais nesta matéria. Referiram que fica claro da leitura que fazemos do estudo apresentado que são necessários estudos de continuidade,
nomeadamente deram o exemplo de estudos noutros países que vão de facto monitorizar e perceber efetivamente os reais impactos numa perspectiva mais longitudinal. Nós gostaríamos de saber se da vossa parte se tem alguma informação, se o Governo pretende avançar com estes estudos. Depois, para concluir, gostaríamos de dar nota de que face a este contexto que vivemos e precisamente perante o risco real de se comprometer as gerações mais jovens relativamente ao futuro, de serem impedidas de progredir naquilo que são os seus percursos escolares, formativos e de tornar irrecuperáveis as perdas das quais não têm qualquer responsabilidade. O PAN deu entrada de um projeto de recomendação nesta casa que visava precisamente a criação de um grupo de trabalho interdisciplinar para a revisão dos programas e das metas curriculares de todos os anos de escolaridade, identificando aqui aquelas que eram as necessidades e reduzindo ao que sejam, vou concluir, Sr. Presidente, as aprendizagens essenciais. E gostaríamos de vos ouvir sobre este assunto. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN. Agora teríamos, não sei se temos por via digital, o grupo parlamentar do PEV, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, portanto, do PEV. Grupo parlamentar, não, porque era o que seguiria na ordem. Se não temos, vamos remeter a palavra, eu não sei se está a acompanhar por via digital, portanto tenho que perguntar. Vamos remeter, devolvendo a palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição, por 3 minutos, o Sr. Deputado Luís Monteiro, a partir do momento que entender, pode usar a palavra então, para final, antes de voltarmos a chamar a equipa de trabalho de investigação. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, antes de mais, agradecer a exposição inicial com o acompanhamento de algumas informações sintetizadas na apresentação que foi feita, e ela é muito importante porque o estudo em si já consegue compilar um conjunto de dados que muitas das vezes nos chegam separados, mas que, em contraste até uns com os outros, dá para perceber a dimensão da crise social que se vive junto de muitos estudantes e muitas famílias e, portanto, o combate às desigualdades sociais na escola tem de ser, sem dúvida, um dos nossos desígnios. E há 2 matérias que foram aqui colocadas que me parecem da maior pertinência. A primeira delas é a necessidade de apoios que, para além dos apoios estruturais que existem, independentemente da pandemia, possam vir a ser criados para tentar garantir que há, às vezes um bocadinho correr atrás do prejuízo, é verdade, mas tentar combater um pouco aquilo que foi os furos da aprendizagem por causa do ensino à distância. E sabemos que o facto do ensino à distância ter alargado aquilo que são as contradições de classe em alguns momentos muito específicos, a falta de apoio e o espaço cultural que muitas das vezes em casa não se encontra para esse mesmo prosseguimento de estudos, são sem dúvida algumas razões que nos devem justamente pensar mesmo nessa necessidade de apoios especiais. E o último ponto, apenas um comentário que foi já um pouco àquele que é o debate que estamos aqui a ter diretamente, mas que tem a ver justamente com o método de avaliação que nós temos atualmente, não diretamente sobre o modelo de ingresso ao ensino superior, isso será um outro debate, mas acima de tudo um método de avaliação que muitas das vezes dificulta a forma como os próprios professores e a comunidade educativa encara as aprendizagens. E esse método, muitas das vezes colocado como uma correria para as notas dos exames, deixou um rasto que se compreende nos últimos anos, um rasto de alguma incapacidade até de leitura sobre aquilo que nós hoje temos pela frente. Ainda estamos longe de fazer uma leitura final sobre o impacto real que a pandemia e os períodos de confinamento tiveram nas aprendizagens, mas não tenho dúvidas que a questão do método de aprendizagem e das pedagogias tem, sem dúvida, de ser colocada em cima da mesa justamente
em seguimento de um debate sobre esse mesmo modelo de avaliação que nós queremos diferente para a própria escola pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Deputado Luís Monteiro e ao Bloco de Esquerda, que encerrou esta parte da audição. Agora, seguindo-se os 10 minutos para a equipa de investigação, eu penso que vamos ter agora a Sra. Professora Susana Peralta, a quem eu chamo desde já. Sim, exatamente. Olá. Sra. Professora, só para lembrar que são 10 minutos para o encerramento da audição, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. Muito bem, eu vou só aqui pôr os 10 minutos. Só nos falta a imagem para ficarmos em absoluta sintonia. Claro. Não sei se... Já cá estou, já estou a ser vista? Exatamente, vamos vê-la. Eu pus a câmara. Eu penso que está a passar para a imagem, mas ainda não a temos, só temos em som. Deixa-me pagar esta parte também. Estranho. Estamos a ouvi-la perfeitamente, mas em imagem só temos a identificação da Sra. Professora Susana Peralta. Não é de todo. Já sei o que é que aconteceu, agora já me está a ver, não é? Muito bem. Agora estamos a vê-la e a ouvi-la na perfeição. Muito e agradecemos desde já o vosso desempenho e agora a vossa intervenção de 10 minutos só para recordar. Tenha a bondade, Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e dizer que para nós é uma honra estarmos aqui a apresentar as conclusões do nosso trabalho na Assembleia da República. Se calhar, o que nós estivemos aqui a fazer, eu fiz uma apanhada um bocadinho das várias intervenções das senhoras deputadas e dos senhores deputados e se calhar ia tentar apanhar algumas partes e tentar, enfim, dar a nossa resposta, ou talvez, não tenho certeza de ter respostas, mas enfim, aquilo que se me oferece a dizer relativamente a cada um dos aspectos que aqui foi levantado nas intervenções, que desde já agradeço e que me pareceram muito interessantes. Portanto, relativamente a uma primeira pergunta que era que dados é que faltam, que eu tomei aqui nota. Ora, os dados que faltam, na verdade, de uma certa maneira, e sendo se calhar até um bocadinho pessimista, faltam todos, porque nós ainda não sabemos, o mais importante de tudo, que é não temos ainda uma aferição, como o Pedro Freitas disse no início, daquilo que foram as perdas de aprendizagem em Portugal. E, portanto, isso é absolutamente essencial e, como já foi aqui dito, houve, de facto, uma recolha de informação nas escolas que foi feita durante o mês de janeiro, mas essa recolha de informação que ainda não chegou, nós pelo menos não temos conhecimento, não sabemos se o Parlamento já tem esse conhecimento, mas quando esses dados chegarem, de uma certa maneira, eles já vão estar desatualizados, na medida em que, entretanto, houve outro período de encerramento, que foi um período longo, e que é importante rapidamente voltar a ferir as perdas que, entretanto, se acumularam neste segundo período. Então, isso é uma primeira parte e é importante nós percebermos que aquela informação que vem no estudo e que vem nos slides acerca das perdas de aprendizagem, designadamente no Reino Unido, o Reino Unido encerrou as escolas no ano passado, ou seja, em 2020, num período muitíssimo mais curto, cerca de 1 mês e meio, 2 meses, do que neste ano, do que Portugal, e, portanto, certamente que a realidade que vamos encontrar por cá, enfim, dificilmente será melhor do que aquela, vamos dizer assim. Portanto, devíamos estar muito preocupados e devíamos rapidamente ir à procura, rapidamente o Ministério devia voltar a recolher informação. Relativamente também, já agora, àquilo que foi previsto pelo Governo e que, de resto, o nosso estudo, de facto, mencionava, de ter alunos em presencial, é importante dizer, aliás, a senhora deputada Ana Rita Bessa mencionou esse facto, para já não houve verdadeiro ensino em presencial. O que houve foi alunos que estiveram na escola a seguir o ensino à distância, o que evidentemente para muitos deles faz uma diferença substancial, tendo em conta os ambientes, até às vezes, vamos dizer, emocionalmente disruptivos que vivem em casa. Mas também é importante se perceber que, segundo os números que vieram a público na imprensa, apenas 17 mil alunos estavam na escola a ser seguidos. E isso corresponde, segundo umas contas que foram feitas pelo investigador Alexandre Homem Cristo, com quem nós temos contacto, mas que não é da nossa equipa de trabalho, corresponde pelas contas do Alexandre Homem Cristo a cerca de 5,7% dos alunos que têm necessidades educativas especiais e que corresponderá a cerca de 1,6%
dos alunos beneficiários da ação social escolar. Enfim, 17 mil alunos é um universo muito pequeno de alunos, de qualquer forma, portanto nunca podíamos estar Esse trabalho foi uma boa intenção, mas foi uma boa intenção que não foi implementada cabalmente, e isso deve-nos, mais uma vez, convocar para percebermos que mesmo essa estratégia de mitigação que foi utilizada que foi prevista para este ano letivo pelo Governo, foi, enfim, aplicada de uma maneira que ficou aquém daquilo que seria o seu potencial de verdadeira mitigação. E isto é importante compararmos, por exemplo, com números que nós temos do Reino Unido, comparáveis, no sentido em que são deste confinamento agora de 2021, em que havia 99% das escolas que estavam abertas, 19% dos alunos da escola do ensino público estavam na escola, e nas escolas primárias esse número subia para 28%. Portanto, durante o confinamento do Reino Unido deste ano, 2021, 28% dos alunos do ensino primário estavam a ter verdadeiro ensino presencial. E 47% dos alunos em escolas para necessidades educativas especiais estavam na escola, e havia também cerca de metade dos professores em trabalho presencial nas escolas. Portanto, é preciso também termos consciência que entre confinamento e confinamento há realidades muito diferentes, e o nosso é especialmente abrupto. O confinamento em Portugal, enfim, o encerramento das escolas é especialmente abrupto e é especialmente penalizador para as crianças. Relativamente a outras questões, portanto, relativamente à importância, é evidente, houve aqui uma série de temas que foram verdadeiramente fundamentais e que eu vou, se calhar, vamos dizer, resumir num só comentário. A importância do pré-escolar, claro que sim, o pré-escolar é fundamental para a aquisição de competências cognitivas e não cognitivas das crianças, e qualquer investimento que o país faça no pré-escolar é essencial. Depois falou-se aqui da qualidade das casas, falou-se aqui dos problemas dos problemas dos bairros, dos problemas ambientais, tudo isso, e da questão até do rendimento, que foi aqui levantada pela senhora deputada Ana Mesquita. É evidente, não é, que a montante de tudo isto está um problema de rendimento e, enfim, de um país onde há ainda fragilidades sociais muito acentuadas. Agora, aquilo que a nós nos parece, enquanto equipa, de reflexões que, aliás, temos estado a fazer ultimamente, temos estado a reunir para perceber um bocadinho esta questão da recuperação das aprendizagens, neste momento, nada disso. Neste momento, no curto e médio prazo, aquilo que é preciso é que o país se mobilize para recuperar as aprendizagens perdidas ao longo destes 2 anos letivos. Portanto, isso tudo são estratégias de médio e longo prazo que são verdadeiramente essenciais e definidoras do futuro do nosso país: a política de rendimentos, a política de habitação, a política dos bairros, a política ambiental, tudo isso. Mas agora, neste momento, o que é preciso é rapidamente, provavelmente já neste ano letivo e certamente no próximo e depois nos 5 que aí vêm, ter medidas que vão custar muito dinheiro. O nosso último slide já tinha uma estimativa daquilo que tem sido implementado nos outros países, para começar a recuperar rapidamente aprendizagens. E tudo o resto tem que ser paralelo. Não vai resolver este problema de curto prazo, que neste momento é um problema, vamos dizer, grave, com o qual nos vamos certamente deparar quando começarmos a conhecer os dados acerca das perdas de aprendizagem e do abandono escolar também, que é um problema que nós vamos enfrentar e que, aliás, a senhora deputada Ana Rita Bessa trouxe aqui também mais uma vez, porque falou da questão daqueles alunos a que as escolas tentaram chegar e não conseguiram. Isso chama-se abandono escolar, ou chama-se, em todo o caso, semente de abandono escolar, que provavelmente muito dele se vai concretizar em abandono escolar, ou então em abandono escolar a prazo, porque crianças que ficam com os seus primeiros anos formativos, vamos dizer, com uma relação mal construída com a escola, isso pode transformar-se em abandono escolar a breve trecho, quando chegarem à adolescência, e tudo isso devia ser objeto de políticas públicas cuidadosas. Relativamente a questão da revisão curricular, mais uma vez, também nos parece muito interessante, mas não é disso que estamos aqui a falar. Nós aqui estamos a falar realmente de rapidamente chegar a uma situação de mitigação. Se calhar até podemos fazer aqui um paralelo, penso eu, com a política de saúde. O que foi feito neste país e nos outros países, e bem, foi rapidamente encontrar forma de tratar esta pandemia. Ou seja, adquirir equipamento de proteção, adquirir ventiladores, reorganizar os hospitais por forma a ter urgências Covid, urgências não Covid. Portanto, foi pontualmente resolver este problema. Podia-se ter aproveitado este momento para reorganizar aquilo que é o nosso sistema de saúde. Se calhar até se podia, mas o momento não era esse. Podemos agora, daqui para a frente, quando isto acalmar. E na educação nós estamos no mesmo momento, estamos num momento de equivalente urgência. O momento não é de pensar em todos os problemas estruturais que nos trazem estas desigualdades, é de rapidamente pensar o que é absolutamente e estritamente necessário fazer para a recuperação da aprendizagem
destas crianças e jovens. Relativamente à questão dos dados da região autónoma, já agora, muito brevemente, nós usamos dados administrativos do Ministério da Educação que, quando falamos das regiões autónomas, não nos permitem ter uma ligação aos dados socioeconómicos das famílias. E é por isso que não podemos fazer essa caracterização, porque o Ministério simplesmente não tem acesso a esses dados do lado, enfim, não tem acesso a todas as bases de dados das regiões autónomas da mesma forma que tem nas escolas do continente, e portanto isso é um problema que, se o Ministério da Educação não tiver resolvido, nós, nem enquanto investigadores, não poderemos resolver. Finalmente, foi aqui muito falada a questão dos exames nacionais e, enfim, aqui, portanto, isto, mais uma vez, não é de todo o objeto do nosso trabalho, de maneira nenhuma. Queremos só dizer uma coisa, aquilo que os nossos dados mostram de maneira bastante clara é que já há desigualdades enormes no sistema logo no 4º ano. As provas de aflição, ou dependendo dos anos, exames nacionais, provas de aflição do 4º ano, já mostram desigualdades enormes. Portanto, nós, de uma certa maneira, se estamos a pensar no sistema de acesso ao ensino superior, estamos a começar a construir a casa pelo telhado. Não vai resolver nada. Podemos imaginar, não era o objeto do nosso estudo e certamente nós agora não nos vamos aqui pronunciar sobre isso, mas também queremos, se calhar, lembrar que o ano passado aquilo que foi feito com os exames de acesso à faculdade, em que, por exemplo, a média do Exame Nacional de Matemática, julgo que foi 19, quer dizer, não é um sistema verdadeiramente mais justo, porque torna praticamente aleatório o acesso à faculdade, portanto não é assim que se resolve, mas certamente as desigualdades, aquilo que nós gostávamos muito que este nosso estudo deixasse bastante claro, é que a desigualdade está lá desde a mais tenra idade. E, aliás, há imensos estudos internacionais que mostram desigualdades logo a partir do 6º ano, quando essa aferição é feita. E é também por isso que é absolutamente fundamental aferir conhecimentos. Qualquer estratégia que agora, neste momento, siga por um caminho de eliminar exames nacionais e eliminar a aferição, não vai fazer desaparecer a desigualdade. A desigualdade vai lá estar, só que nós não vamos reparar nela. E se não repararmos nela, não vamos poder desenhar as tais estratégias de mitigação, que são urgentes e vão custar vários milhões de euros. E, Sr. Presidente, eu julgo que já esgotei o meu tempo. Precisamente, mas pode terminar o raciocínio quando entender. Mas já esgotamos, estamos em 10 minutos e 44. Sra. Professora, ótimo, pode... então, sendo eu queria terminar aqui, eu já tinha ido a todos os meus pontos, por isso, muito obrigada pela oportunidade para apresentarmos o nosso trabalho e sobretudo, para este momento também, depois de resposta que nos parece muito útil. Muito obrigado, Sra. Professora Susana Peralta. Queria, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agradecer aos responsáveis por o estudo de crianças em Portugal e ensino à distância um retrato, nomeadamente a Sra. Professora Susana Peralta, o Sr. Professor Bruno Carvalho, a Sra. Professora Mariana Araújo, o Sr. Professor Pedro Freitas e o Sr. Professor Miguel Herdade. Os nossos agradecimentos, eu dava por encerrada esta parte da nossa ordem do dia de hoje, com a audição da equipa de investigação de estudo que já referi. Muito obrigado a todos e eu diria que até breve. Vamos passar a outra audição, só com a passagem burocrática de um link para o outro. Muito obrigado aos responsáveis pelo estudo mais uma vez. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.